Saudações virtuais, professores. Hoje nós vamos aprender a como inserir uma atividade com teste. Então eu tenho aqui como exemplo um teste com 3 questões de múltipla escolha, questões objetivas, de marcar X, né, como a gente diz aí popularmente. Então tenho aqui a primeira, que ela tem um título e possui 4 alternativas. A segunda questão, eu tenho um título e logo abaixo eu tenho uma imagem. E as 4 alternativas. A terceira questão tem um título e para cada alternativa ou opção, como vocês queiram chamar, eu tenho uma imagem e um nome. Nós vamos aprender utilizando o recurso atividade com teste a transportar esse teste, que seria aplicado físico, preto e branco, nós vamos enviar isso para o Google Sala de Aula, dentro das turmas, utilizando o recurso atividade com teste. Para conhecimento, eu já gabaritei as questões e todas que estiverem com fundo amarelo são as opções corretas. Aonde eu faço isso? No meu Google Sala de Aula ou no Google Classroom, como queiram chamar. Você vai abrir uma turma, vai clicar na aba Atividades, clique em Criar e escolha a opção Atividade com Teste. Fazendo isso, nós precisaremos configurar alguns campos. O primeiro é o título. Então, eu vou inserir o título como teste de introdução à computação. As instruções eu posso inserir ou não, porque como está escrito aqui é opcional. E logo abaixo nós temos aqui um formulário do Google, que por padrão já aparece. Claro que eu posso excluir, utilizar um outro, mas nós vamos criar do zero. Então, para acessar, basta dar um clique sobre o formulário em branco. Fazendo isso, note, abriu uma segunda aba no meu navegador. Então aqui eu vou trabalhar no meu formulário e toda vez que eu quiser voltar para a minha turma para concluir a configuração, basta clicar nessa aba, que é a aba inicial que já estava aberta, ok? Então eu vou voltar para a aba que foi aberta para que eu possa trabalhar no meu formulário. Primeira coisa que possa parecer estranho é essa questão aqui. Está em português, aqui está em inglês. Se você não domina a língua ou se isso é um obstáculo para você, não se preocupe. Nós vamos utilizar um macetinho. Essa primeira pergunta a gente vai clicar aqui na lixeirinha para remover. E agora a gente vai incluir a primeira pergunta. Lembrando que nós vamos trabalhar a inserção desse teste
com 3 questões, né? 3 perguntas, com 4 alternativas, que lá no Google Formulário a gente chama de opções, do jeitinho que está aqui. Então vamos lá. Então, como é que eu faço para incluir a primeira questão? A gente tem que inserir essa questão agora no formulário. Existe esse íconezinho aqui, do lado direito, que é adicionar pergunta. Quando eu digo adicionar pergunta, eu vou estar adicionando uma questão. Nós, né, professores, somos acostumados a falar questão, mas aqui no Google Formulário a questão nada mais é do que uma pergunta. Então eu vou adicionar uma pergunta, clicando nele. E olha que bacana, ficou tudo em português, tá? Agora você não precisa se preocupar, todas as palavras agora estão aí no português do Brasil. Vamos lá. Então eu adicionei a pergunta e agora eu vou digitar. Primeira pergunta é: podemos conceituar software como? Aí eu vou lá e escrevo aqui. Podemos conceituar software como. Aí agora eu tenho as alternativas, que a gente chama lá no Google Formulário de opções. Então, na opção 1 é a letra A, parte física do computador. Então venho aqui, coloco letra A, parte física do computador. Para digitar a opção B, que é a alternativa B, eu posso dar um Enter. Quando eu quiser, nessa mesma linha eu posso excluir no X, ou simplesmente eu posso clicar aqui em adicionar opção, vai ser adicionado uma opção. Então aqui eu vou colocar a letra B, e aí vou escrever. Aí você pode perguntar: André, mas já está digitado aqui, eu posso copiar? Posso. Dou um Ctrl C e um Ctrl V. Né? Aí eu venho aqui e coloco a letra B, que é a opção B, e eu adiciono a próxima, que é a alternativa ou opção, como vocês queiram chamar, C, e agora eu vou para a D. Pronto. Digitei o título e digitei as alternativas. Então agora está tudo certinho aqui. Adicionalmente, nós vamos realizar algumas ações e preste atenção. Inserir o título, inserir as opções e agora eu preciso inserir, tá? É uma boa prática, não é algo obrigatório, mas é uma boa prática que eu vou ensinar para vocês, é marcar a pergunta ou questão, como vocês queiram chamar, como obrigatória. Por quê? Porque se eu marcar como obrigatória, não tem como o aluno entregar essa questão, essa pergunta em branco. Ele só vai conseguir enviar se ele marcar uma opção. Então, quando eu coloco obrigatório, essa questão se torna obrigatória para envio. Muitas das vezes o aluno, por falta de atenção, ele envia uma questão em branco. Marcando como obrigatória, a gente elimina esse problema. Então eu já inseri o título, já coloquei as alternativas, já marquei como obrigatória e agora eu preciso pontuar, ou seja, essa questão, essa pergunta.
ela vale quantos pontos? Qual é a alternativa correta? Essas duas coisas, inserir uma nota, né, na questão, quanto vale essa questão, e também marcar a alternativa correta, a gente resolve clicando aqui em respostas corretas. Então, quando eu clico aqui em respostas corretas, eu vou inserir a pontuação, quanto vale essa pergunta, ou essa questão, como vocês queiram chamar. Então aqui eu vou colocar que vale 3 pontos. E agora eu vou marcar a alternativa certa. Lá no meu gabarito, nas minhas questões, eu já disse que é a letra B. E aqui eu vou colocar então a letra B. Pronto. Quando eu fiz isso, coloquei a pontuação e marquei a resposta correta, agora é hora de clicar em concluído. Por quê? Porque eu já inseri a minha pontuação e já gabaritei a opção alternativa correta. Então vou colocar aqui, clicando em concluído. Feito isso, essa questão ela já foi feita, já foi inserida corretamente. Agora nós vamos inserir uma segunda questão, que é uma segunda pergunta, que é, levando em consideração a memória RAM e suas características, marque a alternativa correta. Note que, diferente da primeira, essa segunda, além do enunciado, além do título da pergunta, além do título da questão, como vocês prefiram chamar, existe uma imagem embaixo. Então nós vamos aprender também a inserir uma imagem abaixo do título da pergunta. Então vou copiar aqui. Poderia digitar também, ok? Não há nenhum problema. Como é que eu faço para inserir uma nova pergunta? Basta clicar aqui no maisinho com a bolinha. E eu adiciono outra pergunta. Agora eu vou digitar pergunta 2. Agora anote. Nessa questão, nessa pergunta, logo abaixo nós temos um desenho, uma imagem de uma memória RAM. Como é que eu faço para inserir essa imagem abaixo do título? É simples. Existe logo aqui ao lado um ícone de inserir imagem. Vou clicar nele, neste ícone. Vou me certificar aqui que essa opção está marcada. Como é que eu sei que ela está marcada? Porque ela tem uma linha azul embaixo. E vou clicar em procurar. Agora anotem, essa imagem, nesse caso, nesse exemplo, já precisa estar no meu computador. Então antes eu vou fazer uma busca pela internet, baixando as imagens que eu preciso e vou executar essa ação. Clicando em procurar, vai abrir aqui uma janela, a qual eu posso procurar em qualquer pasta a imagem que eu quero, nesse caso de memória RAM. Então vou clicar aqui na imagem que eu quero e posteriormente vou clicar em abrir. Fazendo isso, eu vou inserir a imagem que eu quero abaixo do título da pergunta. E agora notem, nós temos as opções A, B, C e D. Então agora eu vou inserir as opções. Opção 1 é a opção A. Clico aqui em adicionar opção 2. Opção 3. Opção ou alternativa 4. Agora eu vou inserir aqui as letrinhas. Que você já pode fazer antes, tá? Fica a seu critério. A,
B, C, D. Bom, então eu já inseri o título da segunda pergunta, já inseri a imagem, já coloquei as alternativas, igualzinho está aqui. Porém, agora eu preciso dizer quanto vale essa questão e também gabaritá-la no sistema. Como eu faço isso? Logo no finalzinho aqui da pergunta, nós temos respostas corretas. Clicando aqui em respostas corretas, eu vou dizer quanto vale essa questão. Vou dizer que essa questão vale 5, por exemplo. E agora eu vou marcar a resposta correta. Então, já inseri a quantidade de pontos que vale essa questão, essa pergunta, e marquei a resposta correta. Aí, sem querer, eu marquei aqui todas. Sem querer. Ah, eu quero marcar a correta agora. Então é só clicar em cima, ó, eu desmarco. E agora eu marco a correta. Então não tem problema, não tem mistério se sem querer você errar. Você pode voltar aqui quantas vezes você quiser, ok? Com a pontuação inserida e com a resposta correta, ok? Eu vou clicar em concluído. Pronto. Não podemos esquecer de marcar ela também como obrigatória, porque senão pode ser que o meu aluno, sem querer, na pressa, esqueça de marcar essa questão. Então, quando eu coloco obrigatória, eu evito esse problema. Ele tem que marcar todas as perguntas, pelo menos uma opção de cada, para concluir a tarefa. Marcando como obrigatória, eu amarro isso. Inseri a primeira pergunta, inseri a segunda pergunta. Agora nós vamos para a terceira, que é um tipo diferente. Marque a alternativa que se classifica como dispositivo ou periférico de saída. Lembrando, pessoal, antes de a gente marcar ela, que eu preciso sempre dar uma olhadinha aqui, ó, no tipo de pergunta. A gente tem vários tipos de pergunta, mas o tipo de pergunta que nós estamos trabalhando é o de múltipla escolha. Então, por um acaso, se sem querer você perder aqui e colocar uma diferente, basta você clicar aqui e selecionar múltipla escolha, ok? Que é a correta que nós estamos utilizando. Então, como é que eu faço? Ah, André, eu esqueci um ponto final nessa pergunta 1. O que eu faço para acertar? Clique em cima. Aí você volta para a edição e você acerta uma palavra que você errou ou um ponto que você esqueceu de dar, ok? Sempre lembrando, nós estamos trabalhando com questões objetivas de múltipla escolha. Agora, nós vamos inserir a questão 3. Então, nós vamos clicar aqui em adicionar pergunta. E agora nós vamos inserir as informações. Então, vamos inserir o título da pergunta, colocar as opções. Mas vamos analisar primeiro como está esta pergunta, esta questão. Diferente das outras, agora nós temos um título da pergunta. E para cada alternativa, nós temos uma imagem. Como a gente faz isso? É muito simples. Vou copiar o título. Vou colar aqui no título da pergunta.
E agora em cada opção, primeiro eu vou digitar teclado, letra A, teclado, B, monitor, C, pendrive, letra D, mouse. Agora eu vou precisar de inserir uma imagem em cada uma dessas alternativas, dessas opções. Quando eu passo o mouse em cima, por exemplo, dessa primeira opção, que é a letra A, aparece logo à frente um ícone de adicionar imagem. Quando eu passo o mouse na segunda opção, que é a segunda alternativa, que é a B, aparece um botãozinho, um ícone de adicionar imagem, e assim sucessivamente. Então é por aqui que nós vamos adicionar cada uma das imagens que fazem referência a cada uma das opções alternativas, ok? Então vamos lá. Essas imagens, nesse exemplo, já precisam estar baixadas no computador. Então, quando você for desenvolver a sua atividade, o que você vai fazer? Você vai baixar primeiro as imagens bonitinhas, todas, né, organizadinhas, para que você não perca tempo ao realizar o seu planejamento. Então, você primeiro baixa as imagens e depois você entra para desenvolver o seu formulário, a sua atividade com teste. Então, vamos lá? Eu vou pegar aqui a letra A e vou procurar a imagem do teclado que eu já baixei no computador. Clicando em adicionar imagem, vai aparecer essa janela. Vou me certificar que fazer upload está marcado. Como eu sei, tem um traço azul embaixo. E agora eu vou clicar em procurar. Vai abrir uma janela com as pastas do meu computador. Então eu posso navegar até encontrar, mas aqui eu já coloquei como principal. E agora eu vou inserir a imagem. Cliquei na imagem, cliquei no botão abrir. Vai ser carregado. E pronto. A imagem do teclado está na opção A. Agora a opção B, monitor. Vou passar o mouse e vou clicar aqui nessa linha da opção 2 ou opção B ou alternativa B e vou clicar em adicionar imagem. Mesma coisa, me certifico, porque as imagens já estão no meu computador, então vou fazer upload. Vou clicar em procurar e vou lá no monitor e clico em abrir. Agora, pendrive, ó, tá escrito errado, agora que eu notei. Então eu posso clicar aqui a qualquer momento e acertar. Agora eu vou clicar em adicionar imagem. Vou clicar em fazer upload. Lembrando que essas imagens já devem estar inseridas e guardadinhas no seu computador. Vou clicar aqui em procurar. Vai abrir a janela. Vou clicar sobre a imagem. Depois, vou clicar em abrir. Pendrive já está inserido aqui como imagem. E agora a gente vai no mouse. Adiciona a imagem. Me certifico que está marcado aqui essa opção fazer upload. Clico em procurar. E agora seleciono a opção mouse, a imagem mouse, clicando em cima dela e depois clicando no botão abrir. Fazendo isso, pronto. Eu tenho o título, tenho as opções e
as imagens de cada uma delas, assim como no exemplo. E o que está faltando, André? Está faltando marcar essa opção como obrigatória, gabaritar essa questão e pontuar esta questão. Então, nós vamos fazer isso. Recapitulando, eu tenho a primeira questão que vale 3 pontos. Tenho a segunda questão que vale 5 pontos. Então, agora, essa questão 3 eu vou dar 2 pontos. Como é que eu faço isso? É simples. Você vai clicar aqui em respostas corretas. Vai inserir a pontuação e vai marcar a opção correta, gabaritando. Então, é a letra B a correta. E depois, não vou esquecer de marcar como concluído. Pessoal, é basicamente isso. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos trocar esse título, que nada tem a ver com a minha questão, e vou trocar o nome desse arquivo. Assim como você tem um arquivo no Word, você salva no computador e você dá um nome para esse arquivo, é nesse local que nós vamos dar um nome para o arquivo do tipo formulário. Assim como você bota um título de cabeçalho numa prova, assim você vai alterar esse nome para um nome mais adequado para o seu teste. Então vamos lá. Para alterar o nome do arquivo, eu clico aqui e coloco prova de intro à computação. Quero colocar esse nome. Então toda vez que eu ver esse arquivo, eu vou saber que é uma prova de introdução à computação. E no título, eu vou colocar teste de introdução à computação. Logo abaixo nós temos a descrição do formulário. Aqui você pode inserir algumas informações, assim como você insere no teste, numa avaliação física. Então aqui eu vou colocar professor, vou colocar, por exemplo, o valor e posso inserir também aqui algumas informações para ele ler atentamente antes de responder e outras informações que eu julgar interessante e importante. Fica a seu critério utilizar a descrição da forma mais adequada possível. Pronto, não tem mais o que fazer, eu completei essa questão, bem como a segunda e a terceira. Está tudo prontinho. Como é que eu faço para visualizar? Para ver se ficou bacana. É só a qualquer momento clicar nesse olhinho aqui. Quando eu clico nesse olhinho, eu consigo visualizar como o teste, né, a avaliação, como você queira chamar, vai ficar. Ó. Vai ficar bem assim para o aluno, olha que bacana. Então ele vai marcar a opção correta, depois vai enviar. Note que quando eu coloquei em visualizar, a gente já tinha a primeira aba, que era a aba que a gente abriu inicialmente para configurar esse teste, atividade com teste. Abriu a segunda aba, que é onde a gente está construindo o formulário. Quando eu cliquei
em visualizar, abriu a terceira aba. Então, essa terceira aba você pode fechar. Ok? Então, não tem problema nenhum. Ficou aqui. Aí você pode me perguntar, André, aonde está o botão de salvar tudo que foi feito? Não existe botão de salvar nas ferramentas do Google. Toda alteração que você faz aqui nesse documento, ela já é automaticamente salva no momento da ação. Ok? Então, está pronto. A gente já pode ofertar para o nosso aluno. Então, qual é o valor total? 10. Por quê? Porque na primeira questão a gente tem 3 pontos. Na segunda a gente tem 5. Então deu 8. E a última valendo 2 dá 10. Como é que eu faço para voltar para acabar de configurar? Então, se aqui eu já acabei, se aqui eu já terminei, se eu quiser eu posso vir aqui e fechar. Sem problema nenhum.